porque eu descobri que eu gosto mais do Bill do que de pão. Calma, não é um vídeo assim pra chamar atenção, mas eu vou fazer vocês entenderem. Eu fiz uma brincadeira com uma pessoa em que ela precisava me entregar um objetivo até o fim do ano. Ela precisava me entregar uma coisa que a gente fez ali entre nós e que seria para o bem dela até o final do ano, tá? E aí foi o seguinte, ela cumprindo, eu precisaria fazer alguma coisa. Ela cumprindo, eu precisaria ficar um ano sem alguma coisa, ou precisaria ficar um ano fazendo alguma coisa. E ela não cumprindo, ela precisaria ficar um ano sem, por exemplo, chocolate, tá? Um exemplo. Aí tá. A pessoa tava ali, a minha irmã tava junto, e aí a pessoa disse assim, deixa eu pensar, um ano. Então, se eu cumprir, tu vai ter que ficar um ano sem comer pão. Daí eu fiquei assim, um ano? É. Aí a minha irmã, como minha nutricionista, já se doeu, né? Porque ela falou assim, ela não pode comer um monte de coisa já, ela não pode ficar sem pão, porque eu tenho algumas restrições ali pra comer. E ela falou, ela não pode ficar sem pão. Não, sem pão não. Daí, de repente, a minha irmã, não foi nem a pessoa, foi a minha irmã que falou. Eu já sei uma coisa que ela gosta muito, que vai ser difícil dela ficar um ano sem. E aí a pessoa, daí a minha irmã disse assim, o Bill. Ela não vai, um ano ela não vai poder olhar nem filme e nem série que tem o Bill. E aí eu fiquei assim, eu disse, não, me deixa sem pão, não tenho problema nenhum em ficar sem pão, mas não me deixa um ano sem olhar uma série ou um filme do Bill. Como é que eu vou conseguir ficar um ano sem olhar? E aí ela olhou pra mim assim, ela falou, meu Deus, tu prefere o Bill do que pão? E aí eu falei, nossa, é verdade? Eu prefiro o Bill do que pão. Só que isso aí, eu tô tentando, né, tô contando essa historinha, que é pra gente entender as prioridades da gente. Gente, o que é prioridade pra você? O que você não queria ficar sem? O que você não poderia ficar sem? O que tá sendo prioridade pra você nesse momento? Eu percebi nessa brincadeira que o bio é mais importante que pão pra mim. E era uma coisa que eu não sabia. E aí é nessas horas que a gente tem que rever nossas prioridades, né? O que tá sendo prioridade pra mim? O que eu tô colocando na minha vida antes de pão? Também tá colocando o bio antes do pão? Prefiro ficar sem pão do que ficar sem ver o bio. Então pensa bem, sabe? Quais são as tuas prioridades nessa brincadeirinha aí que eu trouxe só pra distrair um pouco, mais pra vocês se ligarem do o que vocês estão fazendo assim agora, que está sendo prioridade de vocês. Quais são suas prioridades? Será que tu tá buscando aquilo que tu realmente quer? Será que aquilo que tu tá colocando como prioridade é realmente tão importante assim pra ti? Ou tu nem percebeu que tu tem uma coisa que é muito importante pra ti e que, sei lá, daqui a pouco tu só vai ver quando alguém te colocar contra a parede e falar assim, o Bill ou pão. E aí tu vai, opa, sabe? É só um vídeo assim pra que você pare pra perceber as suas prioridades mesmo. Você pare pra ver o que tu tá dando mais ênfase nesse momento da tua vida. Se é tão importante assim pra ti, ou se daqui a pouco tem outras coisas que se tu tivesse que ficar um ano sem, tu não ficaria. Então, reflete, sabe? Eu parei pra. Eu me assustei quando eu mesma percebi assim. Que eu acho que eu não ia conseguir ficar um ano sem olhar nada do Bill. Como vocês sabem, escrevi um livro com inspiração nele, né? Não digo que ele é o personagem principal, não, mas inspiração, sim. Mas não conseguiria então ficar um ano sem olhar nada dele, porque
é um ator em que eu olho algum filme, alguma série dele e na hora me vem várias ideias para escrever livros, assim. Pela forma dele atuar, que eu acho, assim, no momento, um dos melhores atores que tem. E é isso. Então eu utilizo trejeitos, um pouquinho ali da forma como ele atua, eu gosto de olhar e depois me inspirar para escrever alguns personagens, sabe? E eu percebi que assim, ficar um ano sem olhar nada, talvez seria ruim para minha criatividade. E e tu? O que que tu não conseguiria de jeito nenhum ficar um ano sem? Um ano. A outra pessoa percebeu que ela não conseguiria ficar um ano sem chocolate, por exemplo. De jeito nenhum. Não fica um ano sem chocolate, nem pensar. Pode ser qualquer outra coisa, mas não faz isso. Então, perceba, o que que tu não ficaria um ano sem? Será que tu não tá dando prioridade pra daqui a pouco outras coisas que não são, na verdade, as tuas reais prioridades? Quanto tempo tu tá gastando com aquilo que tu realmente gosta? Eu espero que você tenha entendido e que tenham gostado. E obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo no coração.